Olá, eu sou Camia, do projeto Camia. Eu também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva. E hoje nós temos aí um convidado que ele passou por várias áreas de gestão, é assim um professor nato e ele tem muita coisa para contribuir aí para o nosso programa. Wagner Molina, gratidão. Muito obrigado, sempre bom revê-lo. Sempre bom também estar com você. Wagner, conta um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu, um pouquinho da sua trajetória profissional. Eu queria que você também falasse aquele momento de superação que você teve. Ok. Então, meu nome é Wagner Molina e eu nasci em São Paulo mesmo. Sou original da terrinha. E, aliás, se eu não me engano, acho que tem um hospital onde eu nasci até hoje. que é perto do Museu do Ipiranga, o Hospital Leão 13. Então, deve ter. Bem antigo mesmo, assim como eu. E a minha origem, na verdade, é tecnologia, e eu fiquei muitos anos, eu sou considerado talvez aí um dos dinossauros da tecnologia, e eu já passei por várias divisões, várias áreas de grandes empresas também, assim como executivo e diretor também de grandes empresas da área de tecnologia. E por volta de 86 eu comecei a trabalhar com tecnologia, nos anos 75, 76, que foi logo, meu pai faleceu em 75, então foi logo em seguida que eu comecei a trabalhar com tecnologia, em 76, isso foi por vários anos, até mais ou menos 86, quando eu decidi sair de ser funcionário, decidi abrir minha primeira empresa, que começou na área de assistência técnica de computadores. Nesta época, estava praticamente nascendo os PCs. E aí, logo em seguida também, e como isso foi em 86, logo em seguida eu, na época tinha uma chamada Secretaria Especial de Informática, que você tinha que pedir autorização quando você queria construir ou montar, ou seja o que for, de algum equipamento, né? No caso, eu queria fazer isso com PCs. Além da assistência técnica, eu queria fabricar também PCs. E eu fui uma das primeiras empresas a fabricar. Nessa época, tinha reserva de mercado. Isso, reserva de Era mercado. proibido trazer equipamento importado fora. E algumas empresas só que poderiam trabalhar com computadores, super mini computadores, que foi a última empresa que, quando eu saí disso aí, foi a HP, a HP do Brasil, que estava começando já aqui, e eu comecei então a entrar com o projeto, lancei, foi aprovado, e eu fui uma das primeiras empresas também a fabricar PCs. Então eu tive uma indústria de computadores, e isso foi exatamente até os anos 90, né? Quando o senhor presidente Collor abriu a reserva de mercado e ao mesmo tempo afundou os empresários do Brasil, né? Como o Plano Collor. Então foi uma das vítimas disso daí. Então foi uma fase extremamente difícil. Eu tinha, acho que era em torno de 23 funcionários que se imploravam todos os dias aí, pedindo dinheiro, pedindo que eu me ajudar porque não tinha o que levar para casa. Foi uma fase muito, mas muito difícil, muito sofrida que a gente passou do empresariado brasileiro, ou que a gente pode chamar principalmente o microempreendedor. Já nos anos 90, no começo dos anos 90, eu comecei também a me virar para outro lado, comecei a estudar a internet, comecei a fazer programações na internet e também acabei sendo uma das primeiras pessoas a começar a produzir sites, né? Que não tinha nem domínio, né? Sim, exato. Era um provedor barra nome da empresa, alguma coisa. Só que foi uma época bem interessante, eu posso dizer que foi a época que eu mais faturei. Que bom. Porque não tinha referência, né? Sim. Todas as empresas, todo mundo queria site, mas ninguém sabia o que era, mas a turma queria. Então eu comecei a produzir sites ali, em grande quantidade para as empresas, né? E já nesse meio tempo eu comecei a pensar em outras áreas, e aí eu comecei a estudar muito, fui para outras áreas, ter formação na área de gestão.
E nesse meio tempo já comecei a me especializar em liderança, tudo. Sabendo que eu já dava treinamentos, eu já vinha da origem dessas empresas de tecnologia em dar treinamento, suporte técnico para vários lugares do Brasil. Eu só continuei na área de educação, mas dando agora para pessoas físicas e pessoas jurídicas, né? Então começou a eu ir para outras áreas, né? E é uma área que eu expandi e foi indo isso até hoje. Só que o que aconteceu? Quando chegou nos anos, já estava numa fase crescente, bem crescente, quando chegou por volta de 2006 mais ou menos, né? Eu falei, caramba, eu preciso novamente me reinventar. Como é que eu vou fazer isso? Preciso me reinventar. Já não aguentava nem eu mais assistir minhas palestras, meus treinamentos, eu dava aula também, falei, não tá legal, preciso. E aí eu fui fazer um curso de teatro. E eu fiz um curso básico de teatro, no Teatro Escola Macunaíma, e foram 6 meses lá de curso, foi assim, uma experiência riquíssima que eu tive. E aí o que eu fiz? Mário, você me permite, você é um dos raríssimos profissionais que vira peças de teatro, mas com um olhar diferente. Sim. Né? Que é aí que eu quero que você entre aí. É isso aí que agora eu vou falar. E aí que eu comecei a fazer? Eu comecei a juntar o treinamento com o teatro. E como é que eu fiz isso? Eu montei uma equipe de teatro. Essa equipe de teatro roteirizava tudo aquilo que eu ia ensinar e eu comecei a montar esquetes teatrais. Essas esquetes teatrais, essas cenas iam acontecendo durante o treinamento ou a palestra que eu estava ministrando. Então, obviamente que o público não sabia, e também isso era muita novidade, né? Que isso ia acontecendo. Ficou dinâmico. Se tornou muito mais dinâmico, né? E mesmo assim, apesar, na época principalmente, do custo ser mais alto, mas a aceitação disso foi brilhante. Por quê? Por causa do aproveitamento. Elevou muito o ensino, né? Então, tudo aquilo que eu estava falando era ilustrado com as cenas teatrais. Então, ficou muito bacana. Até que chegou 2007. Em 2007, no final de 2006, eu li pela primeira vez o livro O Monge Executivo. E era um best-seller que estava começando isso daí. Eu falei, bacana, sabe? Eu li e falei, caramba, que negócio legal. E, obviamente, aquilo já me despertou e falou assim, isso me dá uma peça de teatro fantástica. Legal. Eu escrevi para o James Hunter, para o autor do livro, começamos a trocar algumas figurinhas, tá? E ele me apresentou uma pessoa aqui em São Paulo, que era amigo dele, o Sérgio Braga, e junto nós começamos a conversar em transformar o livro dele numa peça de teatro. Eu falei, pô, você tá louco, meu? Como é que isso aqui não funciona? Nos Estados Unidos só funciona dentro de um grande lugar, um cenário diferente. Pois é, mas aqui no Brasil funciona. Aqui não é Broadway, né? Aqui é exatamente. Não, só vai funcionar na Broadway. Não é Broadway, não precisa da Broadway, não. Aqui no Brasil funciona. Foi legal. E aquilo começou um projeto para a área corporativa. Exatamente. Que é onde eu estava direcionando. Tinha uma mensagem muito importante no livro, né? Sim. Uma mensagem forte de liderança, né? E isso começou, e o livro continuou vendendo horrores, né? Então chegou a 4 milhões, quase 5 milhões de livros vendidos, e a gente continuou, até que, um ano depois, eu consegui os direitos autorais para produzir a peça. Durante um ano eu fui conversando, tentando falar. Eu poderia ter feito baseado no livro Monge Executivo, mas eu queria a chancela dele, eu queria que ele dissesse, este é meu livro, do James Hunter, o autor. Né? E ele assinou então o contrato de direitos autorais e a gente produziu a peça, que ainda está até hoje. Então, nós só paramos, obviamente, no tempo da pandemia, tá? Mas hoje, durante muitos anos, a gente ficou fazendo apresentação aberta ao público, uma vez ao mês, pelo menos, e esse público começou a crescer, né? E a gente já atingiu aí 150 mil pessoas espalhadas em 23 estados, né? Onde a gente já se apresentou, né? Fora os online, né? Isso. Esse online nasceu também em 2017, quando a PUC do Rio Grande do Sul me convidou para colocar a peça online, fazendo parte do curso de MBA em Finanças, né? E
a gente produziu e fez todas as gravações, eles fizeram o lançamento com a peça, convidaram o James Hunter para fazer a abertura, foi um negócio lá no próprio Teatro da PUC, 1.500 pessoas, o prefeito participou, foi um evento assim, muito bacana, foi uma experiência riquíssima. E se eu fosse contar a experiência rica que a gente teve nesses longos desses anos como executivo, foi algo assim indescritível, indescritível. Várias experiências, né? Cresceu muito no mundo dos estudantes também, tanto universitários como do ensino técnico aqui, então foi uma experiência muito grande mesmo. E nesse período, exatamente nesse período, aconteceu uma coisa, eu comecei a ter um problema que a princípio, um problema de saúde grave, que a princípio tudo indicava que era coluna, e eu acabei passando por 2 cirurgias de coluna, e nesse período praticamente chegou a um ponto que eu não conseguia mais andar. E eu falei, caramba, o que eu vou fazer isso? Eu estou falando isso por volta por volta de 2010, 2011, 12. Foi assim um período terrível. Durante quase 3 anos eu tinha certeza que eu não ia andar mais. Pois é, e aí eu falei, o que eu vou fazer na minha vida, né? Agora faço isso, saio para tudo quanto é lado, vou por esse Brasil afora, vou dar treinamento, vou dar aula e tudo mais. O que eu vou fazer agora na vida? Eu comecei a estudar digital. Comecei a estudar e fui de cabeça no mundo digital. Como eu já tinha uma base boa de tecnologia, sim, então comecei a produzir cursos, comecei a gravar. Estamos falando isso há 10, 12 anos atrás, né? Não tem nada a ver com os recursos, com as facilidades que tem hoje no mercado. Você foi inovador. Então começamos a produzir, lá, comecei a jogar isso. Não tinha, obviamente, esse impacto todo das redes sociais hoje, mas a gente continuou, fomos crescendo, e aí como fomos fazendo cursos, produzindo cursos para a faculdade. Por exemplo, a Universidade Cruzeiro do Sul cheguei a falar, olha, eu quero que você produza um curso de liderança, Aí eu fui lá, produzia tudo, entregava tudo pronto para eles e só colocava na plataforma. Me especializei no ensino à distância também e mudamos de área novamente. Né? Lógico. E fala do virando o jogo. Então, exatamente nesse monte de conflitos, né, foi que eu acabei escrevendo um livro. Escrevendo um livro que chama-se Virando o Jogo, Transformando Crises em Oportunidades de Sucesso. Que tem esse livro até hoje na Amazon. Né? E esse foi uma arrancada, porque eu conto muito bem o que é a gente mudar esse jogo, né? A partir de uma crise que passa por tudo, não somente crise, mas crise emocional, crise espiritual, tudo envolvido, tá? Para você dar uma viravolta. Né? E aquela sensação de não poder andar, isso é terrível, né? Terrível. Mas isso foi resolvido, porque eu acabei... O problema original era o quadril, e eu acabei então colocando... a primeira foi na direita, e depois na perna esquerda, também com as 2 próteses, porque isso resolveu meu problema, e eu voltei a ser feliz e a caminhar. Obviamente, se fosse há 30 anos atrás, isso não tinha possibilidade. Só não dá para São Silvestre, né? Não dá. E eu que não jogava bola com meus amigos, fiquei 20 anos jogando bola com meus amigos. De sábado a gente se reunia para jogar bola, isso também não podia mais. Né? Hoje também seria com a idade também, né? Mas aí acabou até meu jogo de bola. Então tá bom. Não, mas um maravilhoso exemplo de superação, viu? Foi muito bacana mesmo toda essa experiência. Nós estamos nos tantos finais aí, eu queria que você deixasse uma mensagem para os internautas e os seus contatos. Ok. Só concluindo, então, esse período todo aconteceu e eu acabei então entrando nos últimos 2 anos, que é hoje o atual, uma mudança novamente, onde eu me especializei em inteligência artificial. Então isso é o que hoje é o que eu estou movimentando
tanto a parte de engenharia de prompts como a parte de implementação, né, de soluções de inteligência artificial. Então é isso. Então o meu site é wagnermolina.com.br. Eu também eu tenho a M3 Educação, M3 não numeral, M3. Nós vamos escrever aqui também. m3educação.com.br e meu fone de contato é 11 99758 3397 e meu e-mail é wagner@wagnermolina.com.br. Wagner, gratidão. Ainda bem que você veio com inteligência natural, né? E mandou a inteligência artificial no lugar. Mas em breve acho que não duvido não. Verdade. Tá bom. Satisfação. Internautas, os Obrigado. agradecimentos então a esse fantástico profissional Wagner Molina. Nós finalizamos mais um Gestão Executiva. Grande abraço e até a próxima.